teimosia de um povo que se diz cristão, se diz povo de Deus, mas não cumpre os mandamentos, as ordenanças, não louvam, não oram. Olha o que diz a Bíblia em Mateus 23. Ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro, do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos sem omitir aqueles. Eles não cumprem o que Deus designou. Os fariseus, eles davam o dízimo da hortelã, do cominho, do entro, vendiam lá e na hora iam pagar o dízimo. Mas Jesus diz: vocês dão dízimo, mas matam o povo, vendem, mentem. Meus irmãos, Jesus não mandou aquelas pessoas parar de pagar o dízimo. Não, ele disse: vocês devem fazer estas coisas, praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Devem fazer essas coisas, mas não omita aquelas. O dízimo do que eles produziam, do fruto do seu trabalho. Ser povo de Deus é cumprir os mandamentos, os preceitos, as ordenanças. A diferença, amados, é de que o povo de Deus, o cristão, devia fazer de coração e não por obrigação, como era instituído para os hebreus. É de coração, porque eu coloco Deus em primeiro lugar. Não podemos separar o que é para os judeus e o que é para os dias de hoje. A Bíblia foi escrita para todo o povo de Deus. Olha o que diz em Romanos 9, a partir do versículo 1. Não tem como separar as coisas na Bíblia. As bênçãos são para todos. E os deveres para os judeus? Não, meus irmãos. Tudo é para o povo de Deus. A Bíblia pode ter sido escrita para os judeus. Olha o que Paulo disse em Romanos. São israelitas, são a adoção, as glórias, as alianças, a promulgação da lei, o culto, as promessas, tudo isso diz respeito aos judeus, ao povo de Deus. Eles são os patriarcas e também deles descende o Cristo. Paulo está dizendo aqui nesse texto que tudo é dos judeus, mas Paulo continua no livro de Romanos. Eles são a árvore do povo de Deus é Israel. Mas vocês, gentios, que somos nós, fomos enxertados nesta árvore. Meus irmãos, Deus não tem dois povos, Deus não tem duas alianças, não existe duas leis, dois códigos, há apenas um, a ser seguido, a ser cumprido. Meus irmãos, cumprir as ordenanças, os desígnios que Deus deixou para ser seguido. Deus em primeiro lugar, obedecer os mandamentos. E olha a importância da devolução ao que é de Deus, o dízimo para manutenção da obra. Não podemos ir ao mercado e pegar o que não é nosso, é desígnio de Deus. Ele designou e a necessidade é um teste para o cristão. Deus testa o seu povo através da necessidade. Olha o que diz a Bíblia na história da viúva de Sarepta. O profeta chega na casa dela e diz: Deus falou que você ia me sustentar. E ela fala que só teria um prato de comida. E exclama que ela e o filho iriam comer e iriam morrer. E Elias diz: não, vai até lá, faça a comida e traga primeiro para mim. Um teste de Deus. E como ela não se negou a ajudar o profeta, da panela e a farinha não acabou, nem da botija do azeite não faltou na sua casa. Não houve mais necessidade. Hoje, mais uma vez, a palavra se mostra viva e eficaz. Olha no livro de Malaquias. Muitas pessoas não sentem que elas têm sido infiéis em suas contribuições ao Senhor, que não só sustenta a obra, mas também os necessitados. Não esqueçam da lei da semeadura. Não erreis. Está lá em Gálatas 6, capítulo 7. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Se ele busca o que é de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Se ele se afasta do que é de Deus, aí, meus irmãos, porque um coração voltado a Deus vive o Evangelho, se sente feliz em estar presente junto com outras pessoas, cultuando, contribuindo para a obra de Deus. Olha o que diz em 2 Coríntios 9, 7, que cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Não esqueça, meus irmãos, o povo de Deus, nós, a igreja, é a luz do mundo. Só o Evangelho pode salvar, curar. Só o Evangelho livra uma pessoa do inferno. Só o Evangelho pode livrar a pessoa da condenação eterna. Só o Evangelho pode trazer a paz. Junte-se a nós na Igreja Evangélica Ministério Aquele que Vive e participe das campanhas. Deus tem bênçãos para a sua vida e sua família. Igreja Ministério Aquele que Vive, uma igreja no coração de Deus.